Olá, amigos, bem-vindos ao Caminho, Verdade e Vida. Que a paz do Senhor, a alegria verdadeira do Espírito Santo possa estar no seu coração, na sua vida e na vida da sua família também. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm deixado um recadinho muito carinhoso lá no Orkut. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as novas pessoas que nós estamos nos aproximando, conhecendo e pessoas que têm nos acompanhado aqui no programa também. Eu quero agradecer a Deus também porque podemos nele ter uma vida equilibrada e saudável. Nele, o nosso Deus, em Jesus, que nos conduz e o Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos viver uma vida muito melhor, com uma qualidade muito melhor. Dias atrás eu respondi o e-mail de uma jovem que estava muito preocupada em não repetir um modelo familiar. E o modelo era a questão da agressividade, das respostas duras, das confusões, das brigas dentro de casa. E ela realmente queria algo novo e eu sei que ela vai conseguir. E essa semana eu recebi um e-mail de um jovem dizendo que tem um conflito com a sua esposa diário. Na verdade é algo que ele já disse a ela que tinha que mudar e não conseguiu. E ele me escreve perguntando o que pode fazer. E a questão é a seguinte: todas as vezes que ele quer conversar com ela, ela corta a conversa, entra antes que ele termine de falar, ela já fala e muitas vezes isso acaba em discussão porque ela às vezes também interpreta o pensamento dele e dá respostas antes até mesmo que ele conclua o pensamento. E realmente é muito ruim lidar com pessoas que não são boas ouvintes. E nós podemos nos tornar boas ouvintes. O que esse jovem precisa é que a sua esposa aprenda a ouvi-lo. E certamente essa dificuldade que ela tem não é só com ele. Provavelmente ela deve ter com outras pessoas também. Porque infelizmente isso se torna um hábito. E talvez precise de mais algumas disposições dessa moça ou de todas as outras pessoas que têm esse problema para não ser uma pessoa inconveniente e até muitas vezes se passar por tolo. Porque quando a pessoa responde sem saber o que o outro vai dizer, na verdade ela está tentando adivinhar o que o outro está fazendo e muitas vezes ela não vai acertar, certamente. Então o que é preciso fazer? Como nós podemos nos tornar boas ouvintes? Como esse ciclo, né, esse hábito de cortar a fala do outro pode ser parado aqui e começar a atitude nova? Bom, tem algumas coisas que nós precisamos pensar. Quando nós estamos ouvindo a outra pessoa, quando somos chamados para uma conversa, nós precisamos ter algumas posições ou posicionamentos nossos pessoais antes até de chegar nesta conversa. E durante a conversa nós vamos desenvolver isso. Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter é empatia. Se nós não temos o desejo de ouvir aquela pessoa, se nós não queremos realmente, não estamos dispostos a dar atenção para aquela pessoa, vai ser difícil ouvi-la. Então a empatia no sentido de dar atenção plena, de ouvir e pensar e raciocinar aquilo que está sendo dito. Primeiro, então, o sentimento de a disponibilidade de ouvir. A segunda coisa que nós vamos colocar aqui, então, é a concentração. Por que concentração? Porque nós precisamos ouvir com atenção o que está sendo dito. Nós precisamos ouvir tudo que a pessoa está falando para a gente concluir na nossa mente e ter entendimento na nossa mente. Porque se nós pegamos pedaços da conversa, nós não vamos entender. Então nós precisamos deixar que a pessoa fale tudo o que ela precisa dizer e nós precisamos deixá-la terminar aquilo que ela diz. Dessa forma, a nossa atenção voltada para aquele assunto. E algumas pessoas, vocês sabem, algumas pessoas a gente percebe claramente que quando nós falamos com elas, elas estão voando. Estão em outro lugar, desatentas, às vezes estão lendo um jornal ou com o rosto colado na televisão e não nos escutam realmente. E às vezes estão até olhando para os nossos olhos, mas não nos escutam. Isto é realmente a falta de atenção naquilo que está sendo dito. E tem mais uma outra coisa, agora, que é importante também para sermos bons ouvintes. Compreensão, compreender o que o outro está falando. Entender, decodificar, na verdade, o que o outro está falando, mas de uma forma sem que aquilo traga alguma reação ruim nossa. Por quê?
Porque quando aquela pessoa terminar de falar, se ela disse algo que nós entendemos que foi ruim, qual é a nossa atitude? Ao invés de a gente revidar e brigar, nós devemos perguntar: o que foi mesmo que você disse? Eu estou entendendo que você está falando dessa forma, o que você está dizendo é isto mesmo que eu estou entendendo. A gente sempre ter uma compreensão clara do que o outro vai falar. Um bom ouvinte, ele é aquela pessoa que não só fica olhando para o outro e sem entender o que o outro está dizendo, mas ele consegue ouvir as palavras e dar uma resposta em cima daquilo que está sendo dito. E principalmente, nós precisamos ter como bons ouvintes respeito pelo que o outro está dizendo, respeito pelo outro, veja bem, respeito pela outra pessoa que está falando, pode ser uma criança de 5 anos, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, seja quem for. Quando a outra pessoa fala, nós devemos ter respeito por ela. Ela está dizendo algo, pode ser até mesmo que nós achemos, nossa, que bobagem, uma coisa tão simples, tão tola, mas se a pessoa traz esse assunto para nós e está tentando conversar sobre aquilo, é algo importante para ela. Então nós temos que ter respeito pela pessoa. Quando nós estamos olhando para uma pessoa, para o rosto de alguém, a outra pessoa está falando e nós não estamos ouvindo, nós também não estamos tendo respeito por aquele que está falando. E nós precisamos entender que quando uma outra pessoa chega para falar algo para nós precisamos ter o cuidado de ouvir, ter atenção suficiente para ouvir. Então, como se tornar um bom ouvinte? Parando, se aquietando e disponibilizando o nosso ouvir junto com as nossas imagens mentais, o nosso pensamento, para entender aquilo que ela está falando e dar uma boa resposta. A sua esposa, amado, você que escreveu, precisa começar talvez a deixar um pouco a ansiedade e pular na frente das suas palavras. Ela precisa desenvolver esse parar para ouvir. Então, se ela está agora ouvindo essa resposta com você, a dica que eu dou é que você não entre na frente para falar das palavras dele, não corte as palavras dele, ou seja, de qualquer pessoa. Deixe que a pessoa fale tudo o que precisa, primeiro, para que depois você possa responder com compreensão aquilo que ele está dizendo. Muitas pessoas têm muitas confusões, muitas marcas, muitas tristezas guardadas e levadas pela vida por causa de palavras que são ditas. E muitas vezes elas são provocadas assim, com um pouco de falta de atenção, com um descaso pelo que o outro está dizendo, ou uma tentativa de cortar e interpelar o outro naquilo que ele está falando, para não deixar a conversa fluir, um diálogo fluir. E é tão bom conversar, não é assim que nós nos conhecemos, é assim que nós passamos os nossos sentimentos. Nós precisamos ter o cuidado de deixar que o outro fale. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas quase não têm mais outras pessoas paradas à sua disposição para ouvi-las. Muitas estão sofrendo porque não conseguem dividir os seus problemas, não confiam muitas vezes nas pessoas e não tem ninguém em casa que pare para ouvir. Então, começa a trazer ansiedade e até acabam desenvolvendo outros tipos de doenças emocionais por causa dessa solidão de não ter com quem compartilhar. A palavra de Deus diz que nós devemos, antes de falar, nós devemos ouvir. Lá em Provérbios 18, capítulo 3, diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Nós precisamos saber responder as perguntas das pessoas, as palavras das pessoas, a conversa numa comunicação. Nós precisamos não fazer papel de tolo, na verdade. Nós precisamos estar alertas para sermos bons ouvintes com concentração, atenção voltada, respeito, compreensão e empatia. Hoje nós ficamos por aqui, que você possa realmente, assim como Deus é um bom ouvinte nosso, não é? O Senhor escuta os nossos clamores, nossa palavra, nossa oração, e Ele não deixa de responder também. O Senhor nunca deixa. Ele sempre traz a resposta para nós, quando nós ouvimos com atenção aquilo que o Senhor nos diz através da sua palavra. Do mesmo jeito que nós temos um Pai amoroso que nos escuta,
nós também podemos ser pessoas amorosas, empáticas, que dão ao outro direito de falar e respeitamos aquilo que ele quer dizer. Deus nos abençoe hoje, nos dê uma noite de descanso. Amanhã o pastor Rubens estará de volta com uma mensagem para o seu coração, no Divã com Deus, no sábado às 12h30 e depois às 18 horas, novamente no Caminho, Verdade e Vida. Deus te abençoe, obrigada mais uma vez pelo seu carinho, nós estaremos juntos numa outra oportunidade aqui no Caminho, Verdade e Vida.